E aí, meu povo querido, bem-vindos a mais uma aula, ainda com seno e cosseno, ainda no nosso ciclo trigonométrico. Na aula passada vocês viram lá o comportamento mais dinâmico do seno e do cosseno, dos arcos se movimentando no ciclo, tá? E a gente pode perceber o quê? Se o arco ele para no primeiro quadrante, ele terá valores de seno e cosseno, ambos positivos. Se o arco parar no segundo quadrante, ele terá valor do seno positivo, porém o valor do cosseno se torna negativo. Se o arco para no terceiro quadrante, o valor do seno é negativo e o valor do cosseno também é negativo. E se o arco parar no quarto quadrante, o valor do seno volta a ser positivo, mas o valor do cosseno volta a ser positivo e o do seno ainda é negativo. Mas eu prefiro não gravar isso aí, tá? É só você marcar no ciclo e projetar. Fazendo isso, você sabe o sinal do seno e do cosseno de qualquer arco. Vou falar em qualquer arco, se eu quiser, né, se meu arco X for 7π sobre 4. A partir daí, quem é o seno de 7π sobre 4 e quem é o cosseno de 7π sobre 4? Só para a gente relembrar as ideias da aula passada e avançar, beleza? O segredo é localizar 7π sobre 4. Onde está 7π sobre 4? 7π sobre 4, vocês já vão se acostumar com o tempo, ele vai ser simétrico a π sobre 4. Ele está na primeira volta, ele é tranquilo. Ele vale 45 vezes 7. É 7 vezes 45, 315. 315. Eu tenho um arco aqui de 7π sobre 4. É isso mesmo, de fazer conta, porque eu não quero errar nada com vocês. 7 vezes 45, 315. Isso mesmo. Então, 7π sobre 4 está aqui, equivale a 315 graus. Tá? Qualquer coisa você transforma sempre para radian ou para graus, para você enxergar onde está o arco. É esse arco todo aqui, que equivale a 7π sobre 4. Bom, se ele está aqui, a projeção do cosseno dele vai estar no primeiro quadrante, vai estar positiva, tá? Porque ele está no quarto quadrante. E a projeção do seno vai estar o quê? Negativa, vai marcar o seno abaixo do zero, beleza? Bom, eu não sei de cara quanto é o seno e o cosseno de 315, mas eu sei do simétrico dele. Qual é o simétrico dele baixo, ou básico? Π sobre 4, galera. Por quê? Π sobre 4 aqui em cima tem a mesma abertura. Está mal desenhado, mas tem a mesma abertura. Aqui é 45, aqui também é 45. Então é simétrico. Significa, inclusive, que esse valor aqui é o mesmo valor do de π sobre 4. Quem é esse valor? Quanto é o cosseno de π sobre 4? Raiz de 2 sobre 2. Então, o de 7π sobre 4, como é marcado aqui, também é raiz de 2 sobre 2. E quem é o seno de π sobre 4? Vixe, também é raiz de 2 sobre 2, né? Porque seno de 45, raiz de 2 sobre 2. É esse tamanho aqui. O seno de 7π sobre 4, como a projeção é aqui embaixo e é simétrico, esse tamanho é o mesmo. Porém, como é para baixo, será o quê? Menos raiz de 2 sobre 2. Então, seno de 7π sobre 4 vale o quê? Menos raiz de 2 sobre 2. O segredo é o que, galerinha? Ver o arco, onde esse arco se encontra. Se ele não for nos básicos, você vai pensar no básico, ok? E considerar o valor do básico e ver a simetria em relação a esse básico, ok? Bom, o que a gente não formalizou, a gente viu lá no GeoGebra, mas só para recapitular, a gente não formalizou aqui no quadro. Eu agora já estou chamando eixo dos senos e eixo dos cossenos. Vocês perceberam? Eixo dos senos, eixo dos cossenos, para não falar mais só eixo vertical e eixo horizontal no ciclo. Se liga. Então, aqui é o eixo dos senos, aqui é o eixo dos cossenos. Bom,
Se eu pensar no arco de 0 grau ou 0 radiano, tá? É 0 ou 0 grau, tá? Ou ainda é 2π, é 4π, é todo mundo que cai nesse lugar, tá? Esse arco, ele não caminha, ele não avança. Então, qual é a projeção dele no eixo vertical, no eixo dos senos? É 0. Então, eu vou dizer que o seno de 0 equivale ao quê? 0. E qual é a projeção dele no eixo horizontal? É esse tamanho todo. Qual é esse tamanho todo? 1. Então, posso afirmar que o cosseno de 0 grau ou 0 radiano vale o quê? 1. Assim como o cosseno de 2π vale 1. Assim como o cosseno de 4π vale 1. Beleza? Então, eu vou aumentando o meu arco, ó. Toda vez que eu aumento o arco, o seno também aumenta e o cosseno vai diminuindo. A gente viu isso lá no GeoGebra. Quando eu chegar aqui em π sobre 2, eu tenho um valor de seno máximo, que é a interceptação no eixo vertical. Então, eu vou dizer que o seno de π sobre 2 vale 1. Porém, o cosseno de π sobre 2, qual é a projeção dele no eixo horizontal? 0. Então, cosseno de 90 graus ou π sobre 2 radianos vale 0. Aí eu continuo aqui a brincadeira e chego nesse arco, que é o famoso π. Nesse arco, qual é a projeção no eixo vertical? O seno de π vale 0, que a projeção é em 0, tá? Bem no meio do eixo, na origem, tá? Já o valor do cosseno é esse valor aqui. Eu venho com esse tamanho todo, que é 1, porém abaixo do 0, 1, né? Um deslocamento de 1 abaixo do 0, vai dar o quê? Menos 1. Cosseno de π vale menos 1. Cosseno de π é 0, cosseno de π é menos 1. Aí eu considero aqui esse arco, que é de 3π sobre 2. Já vai eu escrever 2π sobre 3. 3π sobre 2, 270 graus. Quanto é o seno de 3π sobre 2? Mesma ideia. É um valor mínimo aqui no eixo vertical, que intercepta enquanto em menos 1, ok? Que é uma distância de 1, porém abaixo do 0, menos 1. Enquanto que o cosseno disso tem projeção no eixo horizontal, onde? Na origem, no 0. Então, seno de 270 graus é menos 1, ou seja, seno de 3π sobre 2 é menos 1, e cosseno de 3π sobre 2 é 0. Se liga, meu povo, se liga, beleza? Eu vou continuar, fica aí. Então, meus queridos, para a gente finalizar a aula, bora ver o seno e cosseno de alguns arcos diferentes dos da primeira volta, dos mais básicos. Se liga. Agora que a gente já conhece razoavelmente os da primeira volta, bora pensar nos outros. Por exemplo, se eu solicito para você o cosseno de menos 270 graus, o seno de menos 3π sobre 4. Esses dois arcos são arcos que se encontram onde? Na primeira volta, porém a primeira volta negativa. Nesse primeiro caso, eu vou considerar um arco menos 270 graus. A partir da origem, eu estou voltando 270. Então, 90, 180, 270. Menos 270 está exatamente aqui. Tá? E quanto vale o cosseno nesse local? Independente. Para qualquer arco que pare nesse lugar, o cosseno vale o quê? 0. Então, o cosseno de menos 270 é 0. Tá? Se liga. Agora, seno de menos 3π sobre 4. Assim, se eu pedisse o seno disso aqui, seria o quê? 1 mais 1. Seno de menos 270 graus mais 1. Que está no mesmo lugar de π sobre 2, tá? E o seno de π sobre 2 vale 1. Todos que caírem aqui vai valer 1. Ok? Para seno. Para cosseno vai valer 0. Bom, seno de menos 3π sobre 4. Localizemos onde está menos 3π sobre 4. Beleza? Menos 3π sobre 4. O que é que acontece com menos 3π sobre 4?
Vou voltar, 3π sobre 4 vale 45 vezes 3, 135. Então eu volto 135, volto 90, 135. Menos 3π sobre 4 se encontra nesse lugar. Beleza? E eu quero seno disso. O seno disso vai estar projetado onde? Aqui. Vai ser negativo, porque vai estar abaixo do zero, né, no eixo vertical, o eixo dos senos. Tá? E é côngruo a qual arco? Ele tem simetria com qual arco básico da primeira volta que a gente conhece? A abertura aqui é de 45 graus. Então é a mesma abertura do π sobre 4. O seno de π sobre 4 vale o quê? Raiz de 2 sobre 2. Então esse tamanho será igual a esse tamanho, porém abaixo de zero, ou seja, menos raiz de 2 sobre 2. Então, qual é o segredo? Encontrar exatamente onde está o arco, em que lugar está o arco, e pensar no arco básico que seja simétrico a ele. Pensando no arco básico que é simétrico a ele, você sabe o seno do arco básico, vai saber o seno do outro, ou o cosseno. Enfim, se liga, tá? Bom, se eu perguntar para você o seno de 172π sobre 3, tá? 172π sobre 3. Assim como eu pergunto o cosseno de menos 3.360 graus. Para a gente finalizar a nossa aula nesses arcos grandes que não estão na primeira volta, nem negativa nem positiva. Estão em outras voltas. Voltas negativas e voltas positivas. Bom, aí eu vou procurar o arco menor, côngruo a esse, para encontrar o valor desse seno. Chego aqui separadamente, 172. Qual é o número que vem antes de 172 que divide por 3? Porque 172 não divide exato por 3. Né? Porque a soma dos algarismos não divide por 3. Né? É assim que você vê um número divisível por 3. Mas qualquer coisa vai na calculadora. Você pode usar a calculadora, ó, 8, 10. Então, 171, 8 já divide por 3. Só que 171, deixa eu pegar a calculadorazinha bonitinha, que eu também preciso. 171 dividido, minutinho, dividido por 3, não dá um número par, isso eu já sabia, tá? Agora, antes de 171, quem divide por 3? 169? Não, 168? 168 divide por 3. Pronto, 168 divide por 3. Então eu posso dizer que 172π é 168π sobre 3 mais 4π sobre 3. Eu vou procurar, só para relembrar o que a gente tinha feito a aula anterior, eu vou procurar na aula que a gente estava vendo os arcos maiores, né? Nas aulas anteriores que a gente estava vendo arcos maiores, eu vou pegar um número menor que divida, né? O que vem antes que divida, e divida dando par, porque essa parte aqui é o número de voltas. Então, 168 dividido por 3 dá 56, tá? Vezes 2π, não, assim, dá 56 voltas. 168 dá 56. Então, eu estou dizendo que isso equivale a 56π, ou seja, é 2 vezes 28π. Ou melhor, desculpe, gente, é 28 vezes 2π. Significa que eu estou dando 28 voltas, tá? Com relação ao 4π sobre 3, e aí eu vou cair em 172π sobre 3. No final das contas, o que é que significa, galera? Que seno de 172π sobre 3 é o mesmo que calcular o seno de 4π sobre 3 do seu arco côngruo, porque 172π sobre 3 vai cair no mesmo lugar de 4π sobre 3. Onde está 4π sobre 3? 4π sobre 3 é 60, que é 180 dividido por 3, vezes 4, 240.
Então, é algo aqui. 4π sobre 3. É o mesmo lugar que 172π sobre 3. Beleza? É o arco côncavo. Tá com dúvida, vai na aula de arco côncavo e revisa bonitinho, tá? Porque para saber o seno e o cosseno de valores maiores, que não estão na primeira volta, ou muito menores, você vai precisar ver os côncavos. Se liga. Então, isso aqui, seno de 4π sobre 3. Bom, você sabe que essa abertura aqui é uma abertura de 60 graus. Porque π sobre 3, 4π sobre 3 é 4 vezes 60 graus. Então, ele é simétrico a π sobre 3, 60 graus. Seno de π sobre 3 vale o quê? Raiz de 3 sobre 2. Então, esse tamanho aqui, raiz de 3 sobre 2, é o mesmo tamanho daqui de baixo, raiz de 3 sobre 2, porém negativo. Portanto, eu vou dizer que o seno de 172π sobre 3 vai valer o quê? Menos raiz de 3 sobre 2. É um processo que eu estou explicando bonitinho, mas na prática você vai fazer rapidinho, tá? Se liga. É só não errar nas contas e no raciocínio, tá? Se liga. Olha só. Menos 3.360. O que é que eu faço com isso aí? Está muito grande. Vou fazer o quê? Eu vou pegar isso aqui, 3.360, e vou dividir por 360. Pensando em graus, para poder achar o côncavo. Né? 360 dividido por 360. Pronto. Dá 9 voltas, né? Pensando em 9 voltas negativas. Então, isso aqui, 9 vezes 360, menos 3.240 para menos 3.240 para menos 3.360. Então, 3.360 dá menos 120 graus. Beleza? Menos 120 graus. Que menos 3.240 para menos 3.260, falta menos 120 graus. Beleza? Se liga. Então, calcular cosseno é aquela negativa que vocês devem ter treinado, que eu deixei para que vocês treinassem. Calcular cosseno de menos 3.360 é o mesmo que calcular o cosseno de menos 120 graus, que é a primeira volta negativa, onde está menos 120 graus. Está caindo tudo no mesmo lugar. Estou sem criatividade, mas eu juro que aqui foi chute. Se liga. Menos 120 graus, ó, eu volto 90 e volto 30. Vai cair exatamente aqui, voltando 30. Vai cair nesse lugar. Então, aqui é menos 120 graus. Bom, como caiu exatamente aqui, está fácil. Essa abertura é côncava com quem na primeira volta positiva? Básico com de 60, porque aqui também é 60. Ó. É simétrico. Simétrico em relação à origem. Beleza? Só que agora eu quero cosseno. O cosseno de 60 é esse valor aqui, que equivale a meio. Cosseno de 60 é meio. Cosseno de menos 120, que seria a mesma coisa do cosseno de 240, será esse valor aqui. É o mesmo tamanho, porém abaixo do zero, ou seja, menos meio. Então, cosseno de menos 120 é menos meio, o que indica que cosseno de menos 3.360 graus vale menos meio, tá? E é isso. Eu vou finalizar nossa aula aqui. Na próxima aula a gente já conhece a tangente, que é a outra razão que a gente já conhece do triângulo retângulo, agora no ciclo trigonométrico, beleza? Curte, compartilha, se inscreve no canal se não fez e até. Abraço.